História da Igreja Primitiva, parte 2. Vamos ver Atanásio de Alexandria, um dos pilares da Igreja. Atanásio, o mais célebre dos bispos alexandrios, foi o principal defensor da fé na luta contra os adversários arianos e o poder principal, poder imperial, melhor dizendo, que não frequente e sem escrúpulos os apoiava. Nada sabemos a respeito da formação de Atanásio, seus mestres ou seus estudos. Ele próprio conta-nos que alguns de seus mestres pereceram durante a perseguição, eram, portanto, cristãos. Muito pouco se sabe também acerca de seus primeiros 30 anos. Nasceu em Alexandria, cidade localizada ao ocidente da delta do Nilo, em 295. Ainda jovem, conheceu terríveis perseguições de Diocleciano, que terminavam em 305. Com a morte do imperador, seu crescimento e sua instrução ocorreram em ambiente cosmopolita, onde proliferavam maniqueus e gnósticos. Atanásio é dotado de uma inteligência extraordinária, acostumado a todas as sutilezas oriental, mas sabendo desmascarar as falsas aparências e armadilhas. Era também um homem muito conhecido, especialmente junto ao povo simples e os marinheiros do porto de Alexandria. Atanásio acompanhou o bispo Alexandre ao concílio de Nicéia e participou da vitória da fé sobre a heresia de Ário. Após a morte de Alexandre, tornou-se bispo de Alexandria. Ário foi presbítero em Alexandria. Ele acreditava que o Pai era maior que o Filho e que esses eram maior que o Espírito Santo. Por meio do Filho, o Pai teria criado o universo, mas o próprio Filho também teria sido criado, não sendo, portanto, eterno, nem sendo verdadeiro Deus. Isto era a opinião na formação ainda da doutrina da Trindade. Era uma doutrina diária, o qual Alexandre Atanásio combateu. De 20 de maio a 25 de agosto de Nicéia, do ano 325, na Turquia atual, reuniu-se 250 bispos e 2 teólogos consultores, Alexandre de Constantinopla e Atanásio de Alexandria. O imperador Constantino convocou e presidiu a reunião. Ário foi condenado em Nicéia. A doutrina de Cristo foi reafirmada conforme ensina a Escritura. Atanásio, seu grande defensor, percebia que a igreja rejeitasse a deidade de Jesus. Isso significaria o fim do cristianismo. Então, podemos perceber que Atanásio de Alexandria foi um apologista e que combateu a falsa doutrina do arianismo. Outro grande líder da igreja primitiva, Cirilo de Alexandria. Cirilo nasceu em Jerusalém no ano 313, derivado do seu nome Curios, ou Senhor. O nome Cirilo vai efetivamente designar um grande pedagogo, verdadeiro modelo de adaptação a um público multiforme, a um batalhador pela verdade. Sua infância deu-se em meio a uma época de paz na igreja, iniciada em 313, com o edito de Milão. Depois o fim à perseguição da igreja, ou seja, a paz era externa em relação ao Estado. Sua educação foi liberal, sólida, aberta, especialmente no domínio das línguas originais da Bíblia. Muito embora sua época tenha sido a paz para a igreja pelo fim das perseguições do império, os desentendimentos dentro da igreja não pararam. Nesse ponto, Cirilo foi um grande defensor da fé, vindo a sofrer 16 anos de exílio por causa de suas convicções bíblicas. Vamos ver agora grandes desafios em Jerusalém. Ciro tornou-se bispo em Jerusalém.
Em 351, o bispo Acácio de Cesareia demonstrou alguma simpatia por ele com as intenções de conduzi-lo ao arianismo, a doutrina que negava a divindade de Cristo. Essa heresia que nega a divindade de Cristo é pregado por uma seita bem conhecida no Brasil. Logo, porém, se desencadearam. Acácio chamou Cirilo ao seu tribunal. Como se recusou a comparecer, Cirilo foi condenado por contumácia, sob acusação falsa de lapidação dos bens eclesiásticos. Ele afirmou sua honestidade respondendo: durante uma fome vendi os vasos sagrados e alfaias, enfeites de joias, para socorrer os famintos da diocese. De nada adiantou sua defesa, pois foi condenado ao deserto, ou ao desterro. O exílio fixou-se em Antioquia e passou para Tarso. Nessa cidade, o bispo Silvano mostrou-se hospitaleiro e confiante para com Cirilo. A firmeza dele diante da perseguição. Mal regressou à sua cidade episcopal, Cirilo foi novamente expulso, incluído num grupo de exilados religiosos, a pedido de um concílio de Constantinopla, ano 360, manobrado pelo ariano Acácio. Essa segunda deportação durou cerca até a morte de Constâncio, 360. Foi no fim deste ano que o novo imperador Juliano, o apóstolo, tentou reconstruir o templo de Jerusalém com a intenção ímpia de demonstrar a falsidade da pregação de Cristo. Olha só, diante do fracasso do plano do imperador, culpou Ciro. O edito imperial de Valente, em 367, condenou ao novo desterro, que iria prolongar-se por 11 anos. Quando, no ano 387, o bispo perseguido voltou-se à diocese, encontrou-se a ruína. Sexagenário e gasto pelas provações, retornou à sua tarefa de reformar, o reformador tenaz. Olha só, era um reformador também. Mesmo sendo lançado de um lado para o outro, Cirilo manteve firme na defesa da doutrina de Cristo, da divindade de Cristo, que era negado pelos hereges arianos. Ocorre que a derrota de Ario em Nicéia não significou o fim do arianismo. Por isso, posições como a sua foram muito importantes para a fé. Alguns anos mais tarde, esse homem de 71 anos morreu em paz, profundamente entristecido com as divisões da igreja provocada pelos hereges arianos. Temos outro líder também, Basílio de Cesareia, um dos pais da Capadócia. Basílio nasceu por volta do ano 330 d.C., pertencia a uma rica e tradicional família cristã. Seu pai foi reitor em Neo-Cesareia, permitindo a seu filho uma infância despreocupada financeiramente. Seus estudos o conduziram a Constantinopla e depois a Atenas. Após 5 anos de estudo em Atenas, Basílio voltou para sua cidade natal e abraçou a carreira de reitor. Sua boa bagagem acadêmica inclui conhecimento de retórica, filosofia e dos clássicos. Depois de lecionar por algum tempo, empreendeu uma viagem pelo Egito, Palestina, Síria e Mesopotâmia, num desejo de se encontrar com os mais célebres ascetas e monges de tais regiões na época. O exemplo deles marcou sua vida, de tal modo que, depois de retornar à pátria, ele distribuiu sua fortuna aos pobres e retirou para a solidão no norte da Capadócia, na região de Íris. Aspirava a viver o ideal monástico com alguns amigos que se agregavam no desejo de partilhar a mesma vida. Um homem com uma missão, Basílio de Cesareia. Seu afastamento
foi do ano 364, quando Basílio foi designado membro do presbitério de sua cidade natal, Cesareia da Capadócia. Em 370 ele foi feito sucessor do bispo Eusébio. Em todo o império a luta anti-ariana continuava e Basílio participou ativamente dela, não tanto defendendo, mas propagando a fé ortodoxa, juntamente com Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Os três passaram para a história como os pais da Capadócia, lembrando por sua defesa a doutrina de Cristo e a doutrina da Trindade contra o arianismo. O destaque pessoal de Basílio foi organizar em sua cidade um socorro aos necessitados. Temos outro líder, Ambrósio de Limão, de governador a bispo. Ambrósio nasceu em Trier, no ano 339. Seus pais eram cristãos e filho seguiu a carreira paterna, tornando-se um governador na Itália, governando a Ligúria e a Emília, melhor dizendo, com residência em Milão. Ambrósio tornou-se bispo de modo curioso para nós. A discussão sobre a designação de um novo bispo aqueceu os ânimos e Ambrósio teve que intervir como governador. Sua atitude sábia e segura levou envolvidos a aclamá-lo como novo bispo. Ambrósio tinha 34 anos e era cristão, mas nem havia sido ainda batizado. Ocorreu que já se acreditava naquela época que o batismo lavava pecados. Então, os magistrados adiavam o batismo por causa dos períodos morais de sua função. Então, eles adiaram. Ambrósio dedicou-se ao corpo e alma às suas novas funções, amados, tornando-se maior líder cristão no quarto século. Olha só que maravilha. Anos depois da questão cristológica, ele ainda teve de combater com rigor os arianos, protegidos pelo imperador romano. Para Ambrósio, a deidade de Jesus era inegociável. Suas mensagens prepararam o terreno para o ensino sobre o pecado original, por Agostinho, que foi recebido por ele, mas foi dele também uma significativa contribuição para a futura doutrina da transubstanciação. A dedicação total de Ambrósio. Uma pergunta perturbava Ambrósio logo após assumir o bispado: como vão ensinar os outros o que ignoram? Especialista em retórica e doutor em direito, sou quase um zero em teologia, dizia ele, hein? Se achava incapaz diante de tantas situações, ele precisava estudar mais. O erudito Simpliciano ofereceu para ajudá-lo. O Ambrósio, então, já quadragenário, entregou-se ao estudo sagrado com todas as suas forças por quase 10 anos. Seu crescimento espiritual, no conhecimento da Bíblia, na fé cristã, foi notável e se tornou admirável pregador. Bem preparados para tarefas administrativas, o antigo magistrado foi excelente em guiar os homens. Amados, vigoroso defensor da fé, muitas vezes encarregado de missões diplomáticas difíceis, esse pastor nunca se deixou enredar pelos grandes do seu tempo. Mantendo a justiça, conseguiu servir a igreja sem se prender ao Estado.